Hebreus capítulo 12, para a nossa reflexão nessa tarde ainda, em nome de Jesus. Quantos encontraram, digo amém? Amém. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Pai, obrigado por essa tarde de bênção, de graça, de milagres que o Senhor já tem feito aqui, Deus. Tudo que já recebemos através de cada louvor. Fala conosco ainda pela palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus nos ligue tão somente a sua palavra agora, em nome de Jesus, porque Ele é Senhor que está presente aqui para abençoar a nossa vida, nessa tarde, em nome de Jesus. Queridos, esse texto começa, portanto, isto é, por causa do contexto. Ele vinha relacionando os heróis da fé. No capítulo 11 tem toda essa descrição destes homens, destas mulheres, destes servos de Deus, que se tornaram como que heróis da fé, que deram a vida, que entenderam o que realmente era ser servo de Deus, o que era ser discípulo de Jesus, o que é ser alguém nascido em Cristo Jesus e ser verdadeiro discípulo de Jesus. E aí o autor começa então a dizer justamente isso, portanto, isto é, por causa do contexto que começa então nesse capítulo, por causa do resultado de vida de fé, de vida de garra, de vida de pessoas que derramaram o próprio sangue em prol do Evangelho do Senhor Jesus, de uma vida às vezes de luta, de dificuldade, mas agora, diante mesmo de todos esses desafios, tiveram do Senhor a recompensa por estarem firmados na fé e perseverarem na carreira nessa fé cristã. E então o autor aqui aos Hebreus, justamente pegando como exemplo de fé, como é o tema desse encontro, deste final de semana aqui dos irmãos, ele mostra a nós e vem aqui nos dar um estímulo, vem nos motivar para que vivamos em nossa própria vida, ainda que às vezes com lutas, ainda com dificuldades, mas ele diz, preste atenção, porque nós temos a rodear um tão grande número de testemunhas, de pessoas que deram a vida realmente pelo Senhor Jesus. E então ele diz, desembaraçem de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para quem? Para Jesus, autor e consumador da fé. Fala para quem está do seu lado, corra com perseverança a carreira que lhe está proposta. Vira para o outro e diz, fica firme na fé, meu irmão. Fala mais forte, firme na fé, irmão. Sabe, queridos, nós estamos vivendo dias na igreja, não sei se aqui é assim, talvez só lá em Brasília, mas parece que há muitos irmãos que estão indo à igreja, mas ainda não têm bem o entendimento do que realmente é ser cristão. Parece que nem todos ainda conseguiram assimilar o que realmente significa ser discípulo de Jesus. Há muitos que parece que não têm bem a ideia das implicações do que possa ser
alguém nascido de novo em Jesus, como pregamos pela manhã. Parece que ainda não entenderam bem as implicações do que é, o que envolve todo o cristianismo. Há daqueles que estão entre nós sem ter um mínimo de consciência dessa mensagem que é pregada, quer através do louvor, quer através dos testemunhos, quer através das mensagens que você ouve no púlpito. Há muita gente que parece que estão assim alheia, parece que nem sabe o porquê que está aqui, por que como igreja Deus ainda nos permite estar aqui. Talvez nem sabe o que é que nos trouxe até aqui, o que é que aconteceu antes de nós. O que é que aconteceu com aqueles que foram discípulos também de Jesus? Aqueles que nos antecederam? Qual a história desses homens? Qual a história verdadeira do cristianismo do ponto de vista bíblico? A história dos apóstolos. O que é que eles entendiam por cristianismo? O que eles entendiam por fé cristã? O que eles entendiam por senhorio de Jesus? E esse texto, queridos, parece que nos dá assim, uma dimensão da vida cristã, da carreira cristã. E até algumas passagens aí em cima está dizendo justamente sobre carreira cristã, vida cristã. E o texto está falando aqui: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então é um texto que nos desafia à carreira de cada um de nós. Porque há muitos que estão vindo para a igreja de Jesus, que estão aí cantando, que às vezes estão louvando, não é? Mas estão aí, quem sabe só atrás de uma solução de um problema. Estão ainda na igreja só porque talvez estão passando por uma crise existencial, ou por causa de alguma situação de enfermidade, de uma dor. E então estão dizendo: bom, eu estou indo, por enquanto está tudo bem, eu estou recebendo alguma graça lá, então eu vou ficando. Mas é mais porque por causa daquilo que pensam que estão recebendo, e não por causa de um compromisso verdadeiro com Jesus Cristo. Talvez não permaneceriam no nosso meio se a enfermidade continuasse fustigando a sua carne. Talvez não continuariam firmes, cantando, louvando ou estando na igreja se o marido continuasse fora de casa. Talvez não continuariam firmes se o emprego não aparecesse, se as dificuldades continuassem, a situação econômica continuasse. E aí então estão na igreja só atrás, como se fosse de um anador, de um analgésico para passar a dor, ou de uma solução de um problema apenas. Estão indo só para fazer uma corrente de oração, estão indo só atrás de alguma coisa que venha aliviar a sua dor emocional ou coisa assim. Mas eu quero dizer, queridos, que cristianismo, do ponto de vista bíblico, que nós temos aprendido tanto hoje pela manhã, e eu quero reforçar nessa noite, nessa tarde: cristianismo é um conjunto de pessoas que entendem que depende de uma renúncia, de uma entrega total da vida para o Senhor. Cristianismo é feito por homens e mulheres que têm garra, que têm raça, que têm pureza no coração, que têm zelo, que têm fervor, que se entrega de corpo e alma para o Senhor. Se a dor continuar, se o problema continuar, não importa. Eu não estou aqui por causa da dor, eu não estou aqui por causa do problema, eu estou aqui porque amo a Jesus. É por causa de Jesus. O Evangelho só chegou até nós, essa verdade só chegou até nós porque teve gente que entendeu justamente isso. É por isso que ele diz: portanto, isto é, leia o capítulo 11, você vai ver toda a descrição de homens e mulheres que derramaram sangue, que deram a vida, que se entregaram. A semeadura do Evangelho foi adubada com o sangue destes heróis, destes mártires. Não sei se você já ouviu a história daquela moça por nome Blandina, uma jovem que com seus 25 anos de idade, naquele período de uma perseguição tremenda sobre o povo de Deus no primeiro século, debaixo da opressão de Domiciano,
que pressionava as pessoas, que às vezes diziam que eram servos de Deus, então eram perseguidos, eram levados até a morte. E um dia uma fila foi feita, e os perseguidores dos cristãos perguntavam: você é cristão? Você crê realmente em Jesus como Filho de Deus? E se a pessoa dissesse: sim, eu sou de Jesus, eu amo Jesus, Ele é o meu Senhor, então essa pessoa era atirada nas arenas para ser devorada pelas feras. E alguns homens fortes, diante dos seus algozes, às vezes acabavam negando a Jesus, dizendo: não, eu não sou cristão. E aí saiu da fila, e a fila foi diminuindo, e até que chegou então em Blandina. Essa moça que estava lá era uma das últimas, vai se aproximando, tão jovem, mas diz o historiador que quando aquela moça jovem, tão frágil, se aproximou diante ali dos seus algozes, desses perseguidores, perguntaram então para ela: você crê que Jesus Cristo é o Senhor? E ela disse: sim, eu creio, Jesus é o Filho de Deus, Ele é o Senhor da minha vida. Eles então a supliciaram, penduraram-na de cabeça para baixo, esbofetearam enquanto puderam, e ela continuou dizendo: Jesus é o Senhor da minha vida. Quando tiraram dali, depois de esbofetear, colocaram-na sentada numa chapa quente, parte das suas nádegas ficaram ali, e perguntaram: você nega Jesus? Ela disse: não, eu não nego a Jesus, Ele é o Senhor da minha vida. Depois disso, então, colocaram-na para ser chifrada por touros ferozes, que vieram e quebraram muitos ossos, suas costelas, e ela ficou ali jogada naquele chão, já toda ensanguentada. Tiraram dali, colocaram-na para os leões, que já estavam fartos de comer carne humana aquele dia, e apenas tiraram partes do seu corpo, e ela continuava dizendo: eu creio em Jesus, Ele é o Deus da minha vida. E diante daquela robustez de fé, daquela perseverança de fé, como que chamando os seus algozes: venham, pode tirar a minha vida, porque eu não vou negar o meu Senhor, eu não vou desistir, Ele é o Senhor da minha vida. E nessa robustez de fé, desse gigante de fé, não tiveram outra coisa a não fazer decapitá-la. Morreu? Não, passou da morte para a vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas sabe, irmãos, parece que nesses últimos dias há muitos crentes que não têm nem ideia. Por pouca coisa se deixam balançar, por pouca coisa desistem da fé, por pouca coisa afastam da presença do Senhor. São gente crente que diz que é crente, mas sem raiz, sem firmeza, sem garra. Por poucas coisas murmuram, reclamam, falam o que deve e o que não deve. Vive uma vida tão mesquinha de fé. Mas veja, o autor aos Hebreus está dizendo: olhe para a testemunha que nos cerca, veja o que antecedeu. Mulheres receberam pela ressurreição os seus próprios mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio, por açoites, por algemas, por prisões, foram apedrejados, foram provados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e cabras, necessitados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errante pelo deserto, pelos mundos, pelas covas, pelos antros da terra. E então o autor dizendo agora no capítulo 12: olhe para isso, nós temos testemunha, e corra com perseverança a carreira que lhes está proposta. Persevere. Sacode quem está do seu lado e diga: você não pode desistir, meu irmão. Você não pode desanimar. Charai canta labachuri andalabar. Terei que manashin derrar. Ah, irmãos, aqueles que nos antecederam foram pessoas, foram homens, mulheres e homens de garra, de raiz, de fé inabalável. Pessoas que não estavam procurando recompensa aqui e agora, não. Pessoas que estavam olhando para o céu.
que olhava para Jesus, que olhava para o céu. Então ele diz: corra com perseverança a carreira que te está proposta. E aí a pergunta é: mas o que eu posso fazer para correr com perseverança a carreira que me está proposta? E ele fala alguma coisa. O primeiro dele, ele diz: desembaraçem-se de todo o peso. Diga: desembarace de todo o peso. E essa palavra desembaraçar é uma palavra grega que significa jogar o peso fora. Você está correndo, e aqui é como aqueles corredores, aqueles que correm em cima dos obstáculos. E se você não quer tropeçar, se você quer realmente avançar, você tem que jogar todo o peso fora, todo o obstáculo fora, para que você não se atrapalhe, para que você corra com perseverança a carreira que está proposta. Então tira os excessos, tira todo o peso. Que peso é esse? Para esse contexto aqui de Hebreus, era todo aquele legalismo judaico, que parecia que aqueles cristãos que já receberam a Jesus, mas de repente estavam voltando ao judaísmo, a sacrificar nos templos, a sacrificar animais, a ficar observando coisas que na verdade estava sendo apenas um peso para eles. Não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode fazer isso, aquilo, outro. E aí então o autor está dizendo: andando na graça, andando para Jesus, andando na lei da liberdade, já é difícil. Imagina com tanto peso, com tanto jugo, com tanta coisa, você não vai conseguir chegar lá. Mas e para nós hoje, que peso é esse que eu tenho que deixar? Para nós, queridos, esse peso pode ser aquele relacionamento que parece não ser todo ilícito, mas está prejudicando a sua caminhada cristã. Esse peso pode ser aquela amizade que não é de toda ilícita, mas está esfriando a sua fé, está fazendo você se afastar da presença de Deus. Pode ser aquele namoro que parece não ser de todo sujo diante dos homens, mas diante de Deus que tudo vê, está sendo um empecilho na sua vida cristã, está sendo um peso para você continuar a caminhada, para você continuar rompendo na presença de Deus. Esse peso pode ser aquilo que fez você deixar de falar em línguas estranhas, deixar de profetizar, deixar de amar a Bíblia, deixar de buscar a Deus, deixar de estar mais e mais na presença do Senhor. Seja qual for o peso, desembarace de todo o peso. Tira o excesso, tira todo o peso que você puder, e começa a olhar para o alto. Não queira chegar lá com todo esse acessório, porque você não vai chegar. E o importante é chegar desembaraçando. Depois ele diz segunda coisa: desembarace de todo pecado que tenazmente vos assedia. Sabe por quê do pecado que tenazmente assedia? Porque não é todo pecado que tenazmente nos assedia. Todo pecado para nós é pecado como pecado, mas nem todo pecado a nós nos assedia. Cada um tem às vezes aquilo que para ele é um perseguidor, é um gigante que tem que ser vencido todo dia, que tem que ser vencido todo momento. É aquela situação que vem querer realmente levá-lo para o inferno, que vem querer esfriar a fé, que vem querer fazer distanciar totalmente de Deus. É aquilo que lhe assedia, que lhe prejudica, e é horrível aquilo que vem e parece que você não consegue romper. Então é isso que a palavra do Senhor diz: desembaraçando de todo peso, mas também do pecado que tenazmente, que tão de perto, que está ali diante de você constantemente. Talvez para você é mentira. Tem gente que não consegue ficar sem mentir. Tem gente que não consegue, ele tenta de toda forma, mas como é luta ele vencer a mentira. Tem outro, quem sabe, a inveja, sempre está invejando, sempre está com dor porque o outro está prosperando, porque o outro está sendo usado por Deus. É a inveja, alguns até dizem uma inveja santa. Onde tem isso? É obra da carne mesmo, é pecado que assedia e que tem que ser vencido no nome do Senhor Jesus. Talvez o outro é o roubo. É o roubo porque ele não consegue ser íntegro, sempre está ali de uma forma ou de outra praticando alguma
colocando a mão naquilo que não deve, está roubando o que não é seu, visando de alguma maneira um desvio na vida. Isso é um pecado que lhe assedia. Por que não falar às vezes do próprio Deus, não é? Da infidelidade nos dízimos, nas suas ofertas e tudo mais. Outros talvez é a lascívia que assedia, não consegue deixar de olhar, de cobiçar um corpo e pensar se tivesse assim, assim, daquele jeito. Outro talvez mais as mulheres, é o pecado que assedia, é a sensualidade, é o desejo de ser atraente, é o desejo de provocar no outro uma satisfação, um sentimento de desejo por ela. Meu irmão, eu não sei, você sabe, e o Espírito Santo pode te convencer nessa tarde, o que é que te assedia, o que é que está te querendo arrastar para o mal, seja qual for o pecado, seja qual for aquilo que te assedia, seja o que está te prejudicando. A Bíblia diz: desfaça-se de todo o pecado que te assedia e corra com perseverança a carreira que lhe está proposta. E aí, em terceiro lugar, ele diz: olhando. Diga: olhando atentamente para o autor e consumador da fé. Desembaraçando o peso do pecado que assedia e olhando para Jesus, autor e consumador da fé. E aí ele continua: o qual, por causa, diga por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e agora está assentado à destra do trono de Deus. Ele diz: olha para Jesus, olha para Ele que é o autor e consumador da fé, olha para Jesus, e olhar para Jesus, o autor, isto é, o principiador, o consumador, principiador e consumador da fé, o iniciador da carreira e também o finalizador da carreira. E isso tem algum sentido que nós precisamos entender. Primeiro, é ter Jesus como meu ponto de partida. Você só começa a carreira cristã se realmente começa em Jesus. Você só começa porque começou em Jesus. Então olha para Jesus como ponto de partida. Olhe para Jesus como um ponto de apoio, porque Ele diz: sem mim nada podereis fazer. Diga: nada. Mas diga mais forte: nada. Sem mim nada. Então olhar para Jesus como ponto de partida, olhar para Jesus como nossa referência, como nosso ponto de apoio. Você só começou a carreira porque começou nele, você só continua a carreira cristã porque continua nele, você só vai terminar bem a sua carreira cristã se terminar em Jesus Cristo, se terminar com o autor e consumador da nossa fé. Olhando para Jesus. Porque quem não olha para Jesus está andando em direção errada. Quem não caminha com Jesus está caminhando em direção errada, em direção ao inferno. E há caminhos que para o homem parece bom, mas o seu fim é caminho de morte, é de destruição. O único caminho para se caminhar para a vida é caminhar com Jesus Cristo, porque Ele é caminho e verdade e a vida. Autor, iniciador, continuador, e quem vai finalizar a carreira é só com Jesus. Então é tê-lo como ponto de partida, é tê-lo como ponto de apoio, é estar confiando nele, é caminhar olhando somente para Jesus. Ele é a minha referência, é a única referência, meu ponto de referência. E o bom é que ele é um ponto de referência dinâmico, não é um ponto de referência estático, para que você não fale assim: não, já cheguei, já entreguei a vida para Jesus, está bom demais. Não, Ele é aquele dinâmico, sempre está chamando você um pouquinho mais, a crescer um pouco mais. Até porque Paulo já diz em Romanos que aquele que está em Cristo anda em novidade de vida, novidade de vida, novidade de vida com o Senhor Jesus. Cada dia um pouco mais, cada dia você cresce um pouco mais, cada dia você caminha um pouco mais, cada dia você vai chegando à sua carreira e tendo mais e mais de Deus para a sua vida. Porque Jesus é a nossa referência. Aleluia.
Nunca já sabemos o tudo, nunca já chegamos à estatura total. Nós estamos dia a dia crescendo no Senhor Jesus, dia a dia alcançando o que Ele tem para nós. Você nunca pode desviar o olhar de Jesus. Fala para quem está do seu lado: não desvie o seu olhar de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Você pode estar a momentos, a 2 horas da morte, ou quem sabe a segundos da morte, e ainda você pode ser santo de Deus, mas ainda é impotencial. Ainda você pode estar sujeito, correndo riscos terríveis de se perder, ainda nos últimos momentos da sua vida. Então, nos últimos momentos da sua vida ainda haverá assédio do diabo para querer arrebatar você, para querer tirar você da carreira cristã. Por isso, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E aí ele diz: o qual, por causa da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, agora está sentado à destra do trono de Deus. Veja que coisa interessante isso aqui, irmãos. Essa palavra que aparece aqui na Bíblia, em razão ou por causa da alegria. No original, ao ser tratado ao pé da letra, é justamente por causa da alegria. Ou seja, Jesus suportou a cruz por causa da alegria que lhe estava proposta. E o apóstolo está aqui dizendo: e agora está sentado à destra do trono de Deus. Então veja o que ele está dizendo para mim, para você, querido irmão, servo de Deus, nascido de novo. Suporte a dor, suporte a luta. As situações estão difíceis, as necessidades têm vindo, as dificuldades são tantas, mas encare todas as dificuldades olhando para o céu, olhando para o exemplo de Jesus, olhando para o Senhor, que por causa da alegria que lhe fora proposto, suportou a cruz e agora está sentado no trono de Deus. Minha irmã, caminhe um pouco mais, continue de cabeça erguida, continue cantando, continue louvando, continue orando, continue na presença de Deus, continue firme, olhando para Jesus, porque há uma recompensa reservada para todos. Fala para quem está do seu lado: há uma recompensa, há uma alegria proposta, há uma proposta de Deus para você. Daqui a pouco você vai chegar lá, daqui a pouco você vai receber. Isso me faz a ir para Mateus capítulo 16, quando Jesus Cristo está ali com seus discípulos, e após ele ter ensinado os seus discípulos que ele era o Filho de Deus, após ele ensinar isso, ele passa a ensinar a eles o que era necessário acontecer a ele, que era ir a Jerusalém, que era padecer nas mãos dos principais sacerdotes e anciãos. Jesus passa a dizer que seria morto, que seria crucificado, mas ressuscitaria ao 3º dia. Aí Pedro diz: não, Senhor, não te faças mal assim, isso não te será necessário acontecer. Jesus vira para Pedro e diz: aparta de mim, Satanás, atrás de mim, porque não cogito das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. E aí diz o versículo seguinte, rapaz, o 22, que Jesus começa a ensinar sobre a cruz, e que o cristão tem que sofrer, tem que negar a si mesmo, tem que tomar a sua cruz, tem que seguir a Jesus, tem que investir a sua vida no céu, tem que viver de renúncia, abdicar do pecado. E aí então, quando termina o capítulo 16, adentra o capítulo 17, e o capítulo 17 culmina com a transfiguração de Jesus. E é interessante, irmãos, porque parece que o que Deus está aqui mostrando, que quando essa teologia da cruz, quando esse momento de cruz, de dor, de sofrimento, quando isso estava já se aproximando do Senhor Jesus com muita nitidez, então Deus o Pai lhe motiva, lhe estimula, e mostra
mostra para os seus discípulos aquilo que realmente estava já reservada a ele para depois da cruz, para depois de todo o sofrimento. Jesus leva os discípulos para o monte alto e ali ele transfigura diante deles, para que eles soubessem, para que eles entendessem, para que eles já soubessem aquilo que estava proposto para depois de todo o sofrimento, depois de toda a dor, depois de toda a cruz. E aí eles então começam a ver Jesus ali no monte, a glória que está proposta a ele, como algo tão poderoso. E aí então, se você for comparar o Monte do Calvário com o Monte da Transfiguração, você fica maravilhado, porque lá no Monte do Calvário você vê Jesus Cristo entre dois ladrões, mas lá no Monte da Transfiguração ele está ali totalmente em glória, e você vê ele diante de Moisés e Elias. No Monte Calvário você o vê nu, despido, desfigurado. No Monte da Transfiguração você o vê com vestes resplandecentes como a luz, o seu rosto brilha como o sol, ele está em glória. No Monte do Calvário você vê ele dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? E há um silêncio, não se ouve resposta. Mas no Monte da Transfiguração o próprio Pai brada dizendo: este é o meu Filho amado, em quem tenho comprazo a minha alma, a ele ouvi. Você pode aplaudir o Senhor dando glória. Aleluia. Ora da labaxara canta labaxequebará. Sabe, queridos, e nessa tarde Deus me trouxe aqui, e a você também, para justamente dizer: olhe para isso, olhe para esse exemplo de Jesus, olhe para a transfiguração, ao invés de ficar olhando só para o Calvário, olha para aquilo que vem depois. Ao invés de ficar olhando só para a luta, só para a perseguição, só para a dificuldade, só para a situação que parece que não vai acabar, Jesus está dizendo: nem tudo é o fim. Há uma glória reservada, há uma recompensa reservada, há uma alegria proposta, há uma bênção reservada para aquele que persevera até o fim. Então olha para o céu, olha para o exemplo de Jesus. Por causa da alegria que lhe estava proposta, por causa da eterna transfiguração, olha o que tem depois. Meu irmão, e o texto está dizendo que há um efeito em tudo isso, porque Jesus, depois de passar por tudo aquilo, agora está sentado à destra do trono de Deus. Depois de você passar por toda a dor, depois de você passar por tantas lágrimas pelo filho que foi para as drogas, depois de passar por tanto vexame e humilhação com o marido que te traiu, depois de passar por toda a situação de opressão demoníaca, depois de passar por tantas circunstâncias difíceis para exercer o ministério que Deus lhe deu, de ser um pastor, de ser um presbítero, de ser um líder, de ser um cristão, de ser um servo de Deus, depois de passar por toda a luta para conservar o casamento, depois de passar por toda a luta deste mundo que oprime, que escraviza, mas você vai estar junto ao trono de Deus preparado. Cristão, um lugar para ti, há delícias eternas, há uma reserva de Deus para mim e para você. Aleluia. Então desembarace, então continue a correr, não pare de correr, corra com perseverança, corra a carreira cristã, desembaraçando do pecado, desembaraçando de todo o peso, e olhando para Jesus, autor e consumador da fé. E ele conclui dizendo: considere, pois, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. A palavra considerar no original significa compare. Compare os resultados, compare, veja o fim de Jesus. Ele está em glória,
Ele que recebeu tanta oposição, tanta contradição dos pecadores, mas agora está sentado à destra do trono de Deus. Ele diz: compare isso, para que não fatigueis, para que não desmaieis com as vossas almas. É que a palavra desmaiar é relaxar, afrouxar. Para você não relaxar, para você não afrouxar, para você não ceder terreno para o pecado, para você não ceder terreno para as ofertas do diabo que vem a você, para você não ceder terreno na sua vida espiritual, para você não ceder terreno para nada que contraria a vontade de Deus. Não ceda terreno, não desmaieis, não fatigueis, não relaxe, não afrouxe na caminhada, mas motive-se olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Corra um pouco mais, irmão. Continue. Fala para quem está do seu lado: respire fundo e continue, meu irmão. Não desanime, não pare, porque há um resultado final de glória tão maravilhoso para aqueles que perseveram até a fim. Ei, queridos, cristianismo verdadeiro não é esse cristianismo de rosa ungida, não é esse cristianismo de lenço benzido, não é cristianismo do raminho, coisa assim. Cristianismo verdadeiro é daqueles que têm compromisso sério com Jesus, é daqueles que entregam a vida verdadeiramente para Jesus, é aqueles que não trocam Jesus por nada, é aqueles que estão na presença do Senhor. Venha o que vier, passe o que passar, eu persevero na carreira cristã, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da minha fé. Se coloque em pé agora em nome de Jesus. Sharai que manassuri andalabaxé, Sharai que manassuri calaba, Rehe manassuri cantalabaxé, Arai que shemaha, Guriandalabassuri cantalabaxé, Nderiandalas neke manahashiriá. Eu não sei como está a sua luta, eu não sei como está a sua carreira cristã, mas eu quero dizer que esse Senhor vencedor está aqui nessa tarde, final de tarde, para liberar uma unção de graça sobre a sua vida. Os pastores que estão aqui vão me ajudar a te abençoar agora em nome de Jesus. E você que recebe essa palavra e diz: pastor, eu preciso desembaraçar de peso, eu preciso desembaraçar de pecado que me assedia, eu preciso, Senhor, levantar a minha cabeça, eu preciso de um renovo, de uma força. Pede licença, sai do seu lugar e vem aqui à frente, mas venha logo para a gente não demorar. Pede licença, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Os pastores que estão aqui, os obreiros que estão aqui vão orar por você agora, vão te abençoar em nome de Jesus. Nós queremos ministrar na sua vida. Eu não sei se você está com alguma dificuldade física, alguma doença, vem também aqui para receber, ou doença física, emocional ou espiritual, mas ouviu a mensagem de manhã agora, e você está dizendo: eu quero sair daqui totalmente como um verdadeiro vencedor, vencedor sobre o pecado, vencedor sobre o diabo, vencedor sobre todo o mal. Vem à frente em nome de Jesus. Venha, moço, venha, moça, venha confessar o seu pecado, venha arrepender-se diante do Senhor, venha pedir perdão diante do Senhor, venha reconciliar com Deus, venha reconciliar com seu irmão. Venha nessa tarde aqui na presença do Senhor. Os pastores que estão aqui, eu queria que descessem e começassem a pôr as mãos agora e abençoasse na autoridade que Deus lhe deu. Comece a abençoar esses irmãos. Pode vir, você quer ser ministrado, então sai do seu lugar, não volte para casa sem receber essa ministração. Pode vir, pode vir. Os pastores vão te ungir, vão te abençoar, vão impor as mãos, vão te abençoar agora. Então venha receber essa graça de Deus, venha receber essa unção de Deus sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Meu irmão, e você que está no banco, a Bíblia diz: um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: ser forte. Eu queria que você ministrasse força na vida do seu irmão que está aí do seu lado. Dê a mão para quem está aí do seu lado agora.
Você que está aí no banco, dê a mão e ministre força sobre o seu irmão. Ministre graça de Deus sobre ele. Ministre a vitória de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Ministre, ministre, ministre. Deixa Deus te usar para abençoar o irmão e a irmã agora. Arabalabachana candalaba. Arabachara candalaba, shuri halabachara candalaba. Harai que manassunde covanachari andalaba. Isso, ore, 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 ore. Abençoe agora em nome de Jesus. Aleluia. Oh, poderoso Deus. Ah, Senhor, Tu és um Deus tremendo. Tu és um Deus poderoso. Tu és um Deus que faz coisas grandes. Tu és um Deus que tem poder, Pai. Meu Deus, meu Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Pai, nós Te louvamos, porque o Senhor é Deus. Nós Te louvamos, Pai, porque o Senhor é maravilhoso. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Seja abençoado pelo Senhor Jesus. Aleluia. Seja renovado. Aleluia. Seja renovado em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, poderoso. Obrigado, Jesus. Obrigado. Aleluia. Obrigado.